gente, voltamos para mais uma aula da nossa Isolada para Carreiras Jurídicas, tá? Lembrando que a aula de hoje vai ser um pouquinho pesada, vai ser um pouquinho técnica, tá? A gente vai se aprofundar em alguns temas, mas na medida necessária, obviamente, para os concursos que a gente está aqui te preparando, perfeito? Então, ó, na aula passada, a gente começou a estudar redes de computadores. Vamos fazer aquele overview? Então, ó, para cá. Aqui em redes de computadores, eu comecei a explicar para vocês que a rede de computadores era o conjunto de computadores interligados, com o intuito de compartilhar recursos e serviços, não é assim? Onde o recurso era o equipamento, era o hardware que passava a ser compartilhado na rede, e serviço era o software, era a funcionalidade da rede, perfeito? A máquina na qual o serviço estava instalado era a servidora do serviço. Lembrando que juntar ou separar os serviços na rede era uma decisão administrativa. Então, cabia ao analista da rede verificar, opa, peraí, essa máquina aqui é mais poderosa, eu posso juntar serviços nela. Não, essa máquina é mais fraca, então deixa ela sozinha. Esse serviço é mais demandado, melhor deixar ele só. Esse é menos demandado, então separa esse serviço e por aí vai, tá certo? Então, é mais ou menos esse o intuito de fazer o balanceamento da rede, de fazer exatamente a análise dessa rede, perfeito? Aí, o que é que nós vamos ter? Lembrar que só existe um serviço obrigatório em todas as redes, que é o serviço de conexão. Então, se sua rede vai mandar o e-mail ou não, a decisão administrativa. Se a sua rede ela é capaz de navegar, de visualizar páginas ou não, decisão administrativa. Vai imprimir ou não, decisão administrativa. Agora, o serviço de conexão não. Esse é obrigatório. Toda rede tem que ter. Perfeito? Essa é a ideia, tá? Até aqui tudo bem? Aí o que é que eu preciso que você lembre? Eu preciso que você lembre aqui, tá? Que a rede ela vai trabalhar baseada num trio. Usuário, senha, permissão. Sempre assim, tá? Então o trio da rede é o quê? Usuário, senha, permissão. Lembra disso, tá bom? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza? Aí a gente foi aprender alguns conceitos básicos que eu disse a vocês que vocês precisavam ter, principalmente para o concurso de área policial, tá? Então, a gente tinha que saber o que era o cabo coaxial. Aí, falei de algumas características principais desse cabo coaxial. Em seguida, nós fomos falar sobre o par trançado e a fibra óptica, que são os três principais tipos de cabo, tá? Em seguida, nós vimos que esses cabos são encaixados nas placas de rede. Lembrando que essa placa de rede era capaz de converter um determinado tipo, né, de sinal, o sinal do computador, em um sinal capaz de ser transportado na rede, perfeito? E lembrando que na pontinha do cabo, a gente ia ter os conectores. Cada tipo de cabo com seu respectivo tipo de conector. E assim a gente vai ter uma associação direta. Aquela famosa, né, palavras-chave que eu tanto gosto de falar com vocês. Então, a brincadeira era, BNC, já sabe, vai associar quem? Ao cabo coaxial. E o RJ45 ao par trançado, tá? Então, é assim que vai cair diretamente na sua prova. Vou dar um exemplo. Lá, a prova da Polícia Civil de São Paulo. Então, não sei se eu falei para vocês isso na aula passada. Caso não tenha falado, vamos reforçar aqui, porque foi bem chato. Bem chato assim, entre aspas, né? Eu fiquei constrangida. Em que sentido? Eu estava em um determinado cursinho presencial, e aí chegou um aluno, que não era aluno nosso, né? Não tinha sido aluno nosso, mas estava estudando, tinha feito a prova de delegado de São Paulo, e estava faltando 2 questões, né? Para ele ficar lá numa zona mais confortável. E ele tinha errado uma questão lá de informática, e ele queria ver, na verdade, ele da prova de 5 questões, ele tinha errado 3. E aí ele não tinha estudado, disse que deixou a informática para lá e tal, não sei o quê, me deu um bocado de desculpa lá e tal, mas bem, moral da história, o que é que ele queria? Queria minha ajuda para tentar encontrar ali uma forma, né, ver se tem alguma brecha para a gente recorrer nas questões que ele tinha errado, porque ele estava catando aí essas 2 questões a mais em qualquer, né, parte da prova para que ele tivesse lá, ficasse numa zona mais confortável. Moral da história, tinha uma questão lá que tinha um enunciado gigante, falava sobre o cabo que tinha estrutura tal, blá, 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 e no meio do texto dizia lá que utiliza o conector RJ45. Acabou.
Só precisava ler isso. Aí embaixo a pergunta era, que tipo de cabo está descrito no enunciado acima? A, B, C, D, E. Então, ó, só de ter lido RJ45 em caixa alta, assim, no meio do texto, pronto, acabou. Qual era a resposta? Pá trançado. Entendeu a ideia? E aí eu disse a ele, infelizmente não tinha brecha para a gente abrir, aí entrar com recurso em nenhuma das 3 questões que ele queria. Realmente a prova era muito clara, por isso era trabalho só de palavras-chave. E eu fiquei constrangida quando eu disse isso para vocês, né? Falei aqui para vocês que tinha ficado constrangida em que sentido? Poxa vida, né? A gente sempre quer ajudar, sempre quer que dê certo. Então, cara, 2 questõezinhas a mais ali que podiam fazer tanta diferença para ele. E eu queria ajudá-lo de alguma maneira, mas infelizmente era trabalho de palavras-chave, as questões estavam muito evidentes. E se ele tivesse estudado mais um pouquinho, ele tinha aí conseguido essas 2 questões dentro da prova de informática com uma certa tranquilidade, tá certo? Então, moral da história, aqui, ó, Paybuft apareceu, você já faz a associação direta, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí qual a próxima aqui, questãozinha que a gente vai falar? Os 2 próximos conceitos. Hub Switch. O que é que eu preciso que você saiba, tá? Ó, qual é a ideia? Aqui nessa primeira tela, imagine, eu estou querendo interligar vários computadores a um só. Como é que eu vou pegar vários encaixes e colocar num só? Não vai rolar, né? Então, em casa, quando você quer colocar vários equipamentos numa tomada só, você usa o quê? Um T, né? Ou então o quê? Uma extensão, né? Então, resultado aqui, quando você quer encaixar vários equipamentos em interligar esses vários equipamentos, ou o que é que a gente vai usar? Um aparelhozinho assim, ó, que é exatamente o hub. E esse hub, ele vai ter com várias quantidades de encaixes, que a gente chama de portas, que são exatamente esses aqui, tá? Esse da foto tá com 8, mas você tem com 16, com 24, com 32, tá? Varia bastante, perfeito? Aí o que é que você faz agora? Pega os computadores da rede e interliga aqui, ó, nas portas do hub. Lembrando do que eu já disse a vocês lá atrás, tá? Que hub é uma palavra que significa concentrador, né? Então, você tinha lá atrás o hub USB, aqui a gente tem o hub de rede, e você pode encontrar essa palavra hub em vários outros contextos distintos, tá? Não tem que ser necessariamente só o hub de rede, não, perfeito? Até aqui tudo bem? Se sair daí dizendo que eu disse que o hub era uma extensão, eu nego. Esse lance da extensão foi só para você associar mentalmente, tá? Mas o hub é um concentrador, perfeito? Agora, o que é que eu preciso que você saiba? Ó só, vou para a nossa telinha branca, que é sempre nosso apoio aqui, né? Então, ó, tô lá interligando vários equipamentos aqui ao hub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liguei. Perfeito? Aí, resultado. Estou interligando meus equipamentos ao hub. Imagine que o computador 1 aqui quer conversar com o computador 3. Perfeito? O que é que vai acontecer? O que é que você precisa saber para a prova? Que, neste caso, você vai ter este computador 1 pegando e alocando a banda de passagem do hub para ele. E ele vai se comunicar com o computador 3. Agora, só eles 2 vão conversar, viu? Se qualquer outra quiser conversar aí, tem que esperar acabar essa comunicação. Entenderam a ideia? Moral da história. O hub só gerencia uma comunicação por vez. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber, tá certo? Qual é o segundo ponto importante aqui? Gente, esse hub, para transmitir os dados, utiliza um negócio chamado difusão. Vocês já ouviram falar? Ou o que é a difusão? Vocês já foram em cidade do interior? Já foram? Ou então em bairro de periferia? Já passaram? Ó, geralmente nesses locais tem um negócio chamado difusora. Não sei se vocês conhecem. O que é isso? São algumas caixas de som espalhadas na cidade. E aí vai ficar o locutor da difusora dando as notícias. Olha, fulano, vá pagar cicrano que sai o salário da prefeitura e ele já está lhe esperando. Entendeu a ideia? Mais ou menos por aí, tá? Então, resultado. Veja que essa mensagem é para fulano, mas todo mundo ouviu. Por isso que isso é uma difusão. Entendeu a ideia? Então, aqui, qual é a característica do hub? Olha só, imagine que o computador 1 queira conversar com o computador 3. O que é que o hub faz? Pega essa mensagem e joga a mensagem em todas as portas. Só um vai falar, quer dizer, só 3 vai capturar.
mas todo mundo ouviu. Entendeu a ideia? Esse é o grande X dessa tecnologia, tá? Então, moral da história. Eu vou antecipar. Quando a gente estudar segurança, eu vou falar mais sobre isso, mas só antecipando. Ó, se alguém capturar aqui uma porta do hub, já captura toda a comunicação que passa nessa rede. Entenderam a fragilidade, a vulnerabilidade que ele oferece? Mas quando a gente estudar a segurança da informação, a gente fala mais sobre isso, tá? Aí vamos para o switch. Qual é o lance do switch? Veja que fisicamente o switch é muito parecido com o hub, né? Um leigo pode até confundir. Mas o switch agora, vamos voltar na nossa telinha branca, o switch agora, ele vai conseguir gerenciar mais de uma comunicação por vez. Então, agora, ele consegue paralelamente permitir aqui a comunicação entre pares de máquinas distintas, perfeito? E esse switch, sabe o que é que ele vai fazer também? Ele entrega a mensagem só ao destinatário. Não faz fofoca no meio do caminho, perfeito? Aí, como a gente sempre tem que soltar a piadinha, aí você vai lembrar assim que hub é homem e switch é mulher. Tá certo? Então, o hub gerencia uma comunicação por vez e usa difusão. O switch gerencia mais de uma comunicação por vez e entrega a mensagem só ao destinatário. Perfeito? Agora, ó, de boa. Isso é mentira, tá? Por quê? Porque o hub e switch tem N diferenças. Atuam em camadas de redes distintas, são equipamentos distintos, tá? Então, não é verdade fazer essa comparação tão simplista. Mas, para vocês, mesmo nesse nível de concurso que a gente está preparando, eles tratam assim, como se fossem equipamentos similares, agora com essas diferenças básicas aí, perfeito? Mas, de verdade, o switch tem N diferenças em relação ao hub. Perfeito? Posso passar? Aí, ó, para cá, então, olha só. Aí, aqui, como eu estava dizendo, ó, mais dois conceitos. Para quem ficou quer fazer alguma anotação, aquela história, tipo um resumozinho que a gente faz, então, o que é que você tem que saber? Que o hub é um concentrador, perfeito? Então, a ideia é que o hub é um concentrador, que gerencia apenas uma comunicação por vez e entrega mensagens por difusão, perfeito? Switch, para vocês, seria similar ao hub, porém gerencia mais de uma comunicação por vez e entrega a mensagem apenas ao destinatário, ok? Até aqui tudo bem? O que mais que a gente tem que saber aqui? Sobre o repetidor. O que é que esse repetidor faz? O repetidor regenera o sinal do dado. O que é isso? Ó, o dado, como a gente estudou, é 0 e 1. Não foi isso que a gente estudou? Passa corrente elétrica, não passa corrente elétrica. Passa corrente elétrica, não passa corrente elétrica. Não é assim? E corrente elétrica anda em forma de quê? De onda. Não é essa a ideia? Corrente elétrica vai andar em forma de onda. Perfeito? Aí a onda, ela sofre interferência eletromagnética do meio. Resultado, o analista da rede vai verificar os pontos onde esse sinal está ficando fraco. E onde esse sinal estiver ficando fraco, ele vai colocar repetidores. Aí o sinal vem lá, morrendo, se acabando. Quando chega no repetidor, é um biotônico fontoura. Aí regenera o sinal da rede. Entendeu a ideia? Então, isso é física. Eu não sei se vocês lembram, não é muita praia de vocês, mas eu não sei se vocês lembram que a onda ela é formada por fase, amplitude e frequência. Estão lembrados? Pois pronto. Então, esse repetidor ele vai regenerar esses componentes da onda. E aí, regenerando os componentes da onda, a gente consegue fazer com que o sinal possa andar mais metros. Perfeito? Entenderam isso? Aí, ó, quando o sinal chega na sua casa, por exemplo, chega no quarto, mas não chega na sala. Não acontece às vezes? Aí você chama um técnico, ele diz, tem que comprar um roteador. Não, não era um roteador. Na verdade, era um repetidor. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí, ó, o que é que a gente tem agora? O conceito de banda de passagem. Deixa eu só beber aqui um golezinho de água, 1 minuto. Então, aqui, na banda de passagem, o que é que eu preciso que você saiba? Olha só, você pega, por exemplo, um contrato, desculpa, e lá tem 1 Gbps. Lê para mim, por favor, por extenso, esse Gbps. Leia aí. O que é que significa?
Hã? Não entendi. O quê? Giga o quê? Gigabit ou gigabyte? Gigabits por segundo, tá? Então, isso significa 1 gigabit por segundo. Letra minúscula é bit. Lembra disso? Letra maiúscula é que é byte. Estão lembrados? Então, ó, aqui a gente vai ter 1 GBS, tá? Então, se fosse aí com letra maiúscula, aí era 1 gigabyte por segundo. Com letra minúscula, 1 gigabit por segundo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, o que é que vai significar? Ah, só mais uma coisa. Lembrar que a gente viu lá atrás que um byte tem 8 bits. A gente não viu isso? Então, o byte tem 8 bits. Se ele te der em bit e pedir em byte, você vai dividir por 8. Se ele te der em byte e pedir a taxa em bits, você multiplica por 8, tá? Lembra disso, perfeito? Isso é questão de prova. Essa história de bit e de byte. Lembra, por favor, frisei demais isso aqui. Não vai perder teu contra-cheque por causa de uma bobagem dessa, tá? Agora, ó, quando ele diz 1 gigabit por segundo, já está dizendo tudo, não está? Está dizendo que essa rede pode transportar até 1 gigabit por segundo. 1 gigabit a cada segundo. Então, o que é banda de passagem? É a taxa de transmissão da rede. Ou seja, é a quantidade máxima de dados que uma rede é capaz de transportar em um determinado tempo. A ideia é essa, tá? Então, aqui, quando você tem banda de passagem, é exatamente essa taxa de transmissão da rede. Agora, você percebeu quando eu falei máxima e frisei muito esse máxima, perceberam? É exatamente isso. Lembrar que essa taxa, ela é, teto. Pode ser que nunca chegue até aqui a sua transmissão. Lembra, tá? Inclusive, nunca vai chegar. Por quê? Porque o sinal, como eu disse, que é corrente elétrica, passa corrente elétrica, não passa corrente elétrica, sofre interferência de outros campos magnéticos, então esse sinal vai sempre degradar. Não tem como chegar no teto da transmissão mesmo. Agora, a busca é fazer com que a perda seja o menor possível. Essa é a intenção, tá? Lembrar que você tem que situar aí que existe um probleminha. A Anatel autoriza que o piso seja 10% do teto. Perfeito? Ou seja, óbvio que existe lá no termozinho que regula, aí tem lá a quantidade de tempo em que pode você ter, né, essa degradação máxima aí, que seria 10% do teto, blá, 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 blá. Mas permite, tá? Aí o governo estava tentando, a Anatel estava tentando aumentar isso para 30% nos próximos 5 anos. Mas aí as operadoras, né, disseram que não podia, blá, blá, tá certo? E aí não sei, confesso a vocês que não acompanhei nos últimos 2 meses se ocorreu alguma evolução nesse sentido, mas eu creio que não, porque estava tudo muito parado, por causa de Copa, etc e tal, esse ano. Então, realmente não estavam mexendo muito nisso, tá certo? Mas, bem, lembrar que lá fora, em outros países, o piso chega geralmente a 80% do teto, tá certo? Aqui é 10%. Já sentiu que cai questão de prova aí, tá? Mas dá uma lida lá na parte jurídica dessa coisa, tá certo? O que eu deixo aqui para vocês é que banda de passagem é a taxa de transmissão da rede, perfeito? Então, para quem está fazendo as anotaçõezinhas, banda de passagem, então, é a taxa de transmissão da rede. Ou seja, desculpa, a quantidade máxima de dados que uma rede é capaz de transmitir em um determinado tempo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter o gateway. Qual é a ideia do gateway? Olha só. Você nunca parou para pensar que você está na internet, usando lá sua internet, conversando online, de repente, com seus amigos. Mas você está usando, vamos supor, um desktop. Tem amigo seu que está usando notebook. Tem amigo que está usando tablet. Tem amigo que está usando celular. Aí tem gente que está usando o Windows XP ainda. Outro está usando o Windows 7. O outro está usando o Windows 8. Aí tem gente que no meio dessa confusão está usando iOS, Android, Linux. E todo mundo está conseguindo conversar, não está? Você nunca parou para pensar
Como? Nunca pararam para pensar nisso? Então veja que nessas interfaces diferentes, você precisava ter alguém para fazer as traduções, concorda? É exatamente aí que entra o gateway. Então, o papel desse gateway é fazer essas traduções nessas fronteiras entre tecnologias distintas. É permitir que tecnologias distintas consigam se comunicar. Então, por exemplo, quando eu, através do site de uma determinada operadora de telefonia, consigo mandar um SMS para um celular, veja que foram tecnologias completamente diferentes aí. Telefonia móvel, com internet, e você conseguiu fazer com que o SMS chegasse lá no celular. Então, nessa fronteira tem que ter o quê? Um gateway, perfeito? Agora, você, usuário, tem que se preocupar com isso? Claro que não. Quem é que tem que se preocupar com isso? O analista da rede, tá? Agora, saiba você que toda vez que tecnologias distintas estejam ali se comunicando, nessa fronteira existe gateways, perfeito? Então, aqui na telinha, esse gateway é exatamente o que permite que tecnologias distintas consigam se comunicar, perfeito? E a ponte? A ponte, ela vai interligar dois pedaços de lã. Essa lã aqui, tá? Não é lã algodãozinho, não. E o que é essa lã, Manu? Aí a gente vai estudar aqui agora, e aí o conceito de ponte vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, quando a gente estudar lã, aí eu volto para exemplificar aqui a ponte, porque aí vai ficar mais fácil de você conseguir compreender. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Posso passar? Meio técnico a aula hoje, como eu avisei, tá? Esses termos são bem pesadinhos, mas nem um bicho de sete cabeças. Se você aprende aqueles artigos todinho, se você sabe aquelas jurisprudências todas, então isso aqui vai tirar de letra, tá bom? Vamos lá? Próximo tópico do nosso curso. Tipos de rede. Então, agora a gente vai classificar as redes. E essas redes eu vou classificar quanto à abrangência física, e quanto à abrangência lógica. Perfeito? Então, aqui são duas classificações distintas para a rede, tá? Agora, o que é que eu preciso que você saiba? A abrangência física, que é a primeira que nós vamos estudar, é a distância física mesmo que essa rede abrange, que essa rede alcança. Eu consigo mensurar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, entendeu a ideia? Então, aqui na abrangência física, é distância física mesmo. Eu mensuro isso, eu consigo mensurar isso, ok? Tranquilo? Aí, quanto à abrangência física, a gente classifica a rede em LAN, WAN e MAN, perfeito? Então, a abrangência física permite aí essas três classificações. A LAN, a WAN e a MAN, ok? Aí, o que é que você precisa saber? A LAN é a rede local. Esse L aqui é de rede local, tá? E o que significa? A rede local é a rede de pequena abrangência. Atinge uma curta distância. Eu estou gravando aqui na sede do SES, em Recife. Aqui a gente tem a portaria, recepção, aí a gente vai ter a coordenação pedagógica, já tem a direção, a gente vai ter o setor de materiais, aí vai ter lá a parte da TV6, a produção, o pessoal de desenvolvimento, jornalismo, aí vai ter a diretoria, vai ter os estúdios, pós-produção, olha mesmo. Tem tudo isso aqui. Setor de material, setor financeiro, setor de eventos, é coisa, tá? Resultado, não sei exatamente quantas máquinas tem aqui, mas deve ter aí mais ou menos aí umas 80, eu creio, por aí, tá joia? Se essas máquinas estão todas interligadas, e estão, então aqui eu já tenho uma LAN, ok? Agora, se aqui também fosse um prédio de 10 andares, cheio de computador, tudo interligado, também era uma LAN. O que é que eu quero dizer com isso? Que aqui não importa a quantidade de computadores. O que importa é a distância física que ela consegue abranger, tá? Então, a LAN é a rede local, pequena abrangência. Perfeito? Bem? Aí, ó, imagine que eu tivesse uma LAN aqui e tivesse uma outra LAN em um prédio no fim da rua, vamos supor, tá? Uma extremidade da rua e outra extremidade da rua. E eu quisesse interligar essas duas LANs. Aí qual era o equipamento que eu ia usar? Hã? Não vi. Qual era?
A ponte. Olha para cá, o conceito que a gente tinha visto antes. A ponte interliga dois pedaços de lã. Estão lembrados? Ó, entenderam agora? Então, a lã é a rede local, pequena distância. Quando eu pego dois pedaços de lã e interligo, então agora eu utilizo uma ponte para fazer essa ligação. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter o segundo tipo, que é o WAN, que você, pelo amor de Deus, não me chame de WAN, tá? É a WAN. Qual é o lance dessa WAN? A WAN já vai ser a rede de longa distância. Já vai atingir longas distâncias. Então, tipo, você tem aí uma agência do Banco do Brasil na sua cidade e você quer interligar com a agência do Banco do Brasil em uma cidade vizinha, por exemplo. Então, aí já seria o quê? Uma WAN. Não importa quantos computadores tem numa agência, nem quantos computadores tem na outra. O que vai mensurar aí é a distância física envolvida. Perfeito? Joia? Aí a gente vai ter o terceiro tipo, que é a MAN, a rede metropolitana. Qual é a ideia dessa rede metropolitana? A MAN, ela já vai agora atingir, neste caso específico, a distância de uma cidade. Essa é a ideia da MAN, tá? E aqui na MAN, a gente vai ter, né, que lembrar, que detalhar, que essa MAN, ela está caindo cada vez mais em desuso. E por que ela está caindo em desuso? Porque, aqui tem duas circunstâncias. Primeira MAN seria, como eu disse, a abrangência de uma cidade. Seria tipo, eu tenho uma matriz num determinado canto da cidade, quero interligar com a filial que está em outro local da cidade. Quando eu fizer essa interligação, aí eu já teria uma MAN. Perfeito? Uma outra MAN que a gente podia citar é a MAN que abrangia os moradores de uma cidade. Na primeira metade da década de 80, esse conceito de MAN era muito usado em algumas cidades europeias. Americanas, tinha algumas também já, tá? Mas uma das mais famosas era em Lyon, na França. É uma região que tem muita universidade de engenharia elétrica, de computação e tal. E tinha uma rede que já ligava a cidade de Lyon inteira. Então, se eu fosse moradora de Lyon, eu podia fazer uso dessa rede. Tinha uma troca de mensagens muito parecida com os chats de hoje. Uma troca de textos muito parecida com os e-mails de hoje. Mas era só dentro de Lyon. Entendeu a ideia? Agora, primeira metade da década de 80, mundo polarizado, Estados Unidos, União Soviética, Guerra Fria, né? Você não tinha o deslocamento que tem hoje, Muro de Berlim, blá, 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 blá. Então, achava-se que isso era o máximo de rede que se ia ter. Ninguém era capaz de imaginar que a gente teria a realidade que tem hoje. Se nessa época eu chegasse e dissesse, daqui a 20 anos, a gente vai ter uma rede que interliga o mundo inteiro. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, online, e no aparelhozinho que cabe no bolso da camisa. Iam olhar para mim e dizer, sim, e o cogumelo que tu comesse, né? Me dá que eu quero também, porque essa alucinação tá ótima, porque naquela época era cogumelo. Hoje a galera pega mais pesado um pouquinho, né? Mas bem, moral da história. Resultado, veja que era inimaginável a realidade que a gente tem hoje. Mas surge essa rede que liga qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, online, no aparelho que cabe no bolso da camisa, que é a internet. Aí, quando a internet surge, esse conceito de rede que abrange uma cidade perde o sentido. Por exemplo, eu estou gravando aqui em Recife. Se eu chegasse e dissesse, eu tenho uma rede massa, liga a Recife toda. Você queria? Para quê? Você tem outra que liga o mundo inteiro, inclusive Recife. Entenderam a ideia? Então, com o advento desse tipo de rede, o conceito de MAN caiu em desuso. Hoje em dia, o exemplo prático que a gente dá para MAN é até aquela história da matriz e filial. Por que eu vou ligar só as duas se eu posso interligar o mundo, né? Mas o exemplo prático que a gente tem de MAN é a rede de TV a cabo. Cabo, tá? Porque tem gente que chega e diz, botei TV a cabo lá em casa. E foi qual? A Sky. Sky não é cabo. Sky é rádio. É tanto que quando chove não pega. Porque a água absorve a onda de rádio. É tecnologia, tá? Tem dia lá que tá chovendo, você tá puto em casa e não pega a Sky. Por quê? Não é culpa da Sky, é tecnologia, onda de rádio, a água absorve. Acabou, o sinal fica fraco, tá? Então, o resultado não é cabo.
Cabo é aquele cabozinho coaxial que está passando no meio da rua. Aí cada cidade vai ter a sua. Aqui em Recife, por exemplo, é a NET e a Cabo Mais. Aí é cabo. Aí isso é uma rede metropolitana. Por quê? Porque é uma concessão municipal, tá? Então, se mesmo que tenha cidades conjugadas aí, como numa região metropolitana, mas a concessão é municipal. Então, teoricamente, as redes têm que ser individualizadas, tá? Tem uma história que diz que cabo não conhece divisa e tal, mas legalmente as redes são individualizadas. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, juntando tudo para cá, a LAN, então, é a rede local, pequena distância, a WAN é a rede de longa distância e a MAN é a rede metropolitana, a abrangência de uma cidade. Perfeito? Caindo em desuso. E o exemplo prático que a gente ainda tem de MAN hoje seria a rede de TV a cabo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, com isso, a gente está acabando o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco eu volto com o segundo e continuamos o nosso estudo de rede. Até lá, gente. Tchauzinho.